que ser alguém especial, né? A Juliana, ela tem, assim, uma história comigo, né? Porque a Juliana, quando nasceu, ela passou mal, né, Valzinho? Ficou no hospital, a gente ficou lá no hospital chorando, e faz cheque daqui, faz cheque dali, né, Valzinho? E tal, e daqui para lá. E a Juliana cresceu e se tornou uma bênção para mim no meu ministério, né, na Central Trindade, uma daquelas jovens que estiveram comigo ali o tempo todo, me ajudando e trabalhando bastante, né? Tantas vezes pregou ali na Central, começou ali pregando, e hoje eu tenho a satisfação de trazer a Juliana como pregadora aqui na Igreja de Jardim Progresso. Então, Juliana, que o Senhor continue te abençoando e te use mais uma vez nessa manhã. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo Dia das Mães, te agradecemos pelas nossas mamães, te agradecemos, Senhor, pela vida da Juliana. Senhor, sabemos que o Senhor já colocou no coração dela algo para os nossos corações. Usa a tua serva, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Nós cremos que nessa manhã não será diferente. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui. Como o Ezequiel falou, meu nome é Juliana Guimarães. Eu congrego ali na Igreja Batista Central de Trindade, trago o abraço do nosso pastor-presidente, o pastor Gerson. E fui liderada durante toda a minha adolescência pelo Ezequiel, então eu também posso chamar ele de meu pastor. Foi ele que sempre nos ajudou, nos auxiliou, foi um ombro amigo, estava sempre disposto a responder as minhas perguntas cabulosas sobre a Bíblia. Então eu louvo e agradeço demais pela vida do Ezequiel, pelo líder que ele foi, que ele é para mim e para todos os jovens e adolescentes da Igreja Batista Central de Trindade. E fico tremendamente honrada com o convite, nervosa também, mas honrada. Irmãos, sem mais delongas, abram a Bíblia de vocês, por favor, em Ruth 1. Nós leremos dos versículos 1 ao 17. E diz assim: Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram ali para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas, então ela se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e que cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês?
voltem para casa, já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem, para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para a sua casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Eu sei que pode parecer um pouco estranho eu trazer no Dia das Mães um texto que fala sobre uma sogra e uma nora. Só que nós vamos perceber, à medida que essa reflexão prosseguir, à medida que a gente continuar, que elas iniciam, sim, com o relacionamento de sogra com uma nora, mas à medida que o amor vai se estabelecendo nesse lar, à medida que elas vão sendo transformadas, inspiradas e ajudadas umas pelas outras, nós vamos ver que esse relacionamento delas se transforma de uma mãe para uma filha. E aí eu gostaria de dividir esse texto em 2 pontos. Compromisso e confiança. Trazendo isso para as nossas relações familiares de maneira geral. Não só de mães para filhas. Eu sei que hoje é Dia das Mães, mas eu queria pedir essa licença para a gente falar sobre relações familiares de maneira geral. E aí a gente vê que, como eu disse, a gente vai ver o relacionamento dessas mulheres mudarem de uma mãe para a filha, assim como há amigos mais chegados que irmãos, há sogras que se tornam também como se fossem mães. Há um amor que transpassa qualquer barreira e, a partir daí, podemos aprender muito com o relacionamento de Noemi com Ruth e de Ruth com Noemi. O primeiro ponto é o compromisso. Tem detalhes muito importantes nessa história. O primeiro deles é que Ruth é moabita. Moabe era chamada de cidade do pecado. Então, temos uma família, inicialmente de Israel, que vai a Moabe a fim de encontrar recursos melhores para o seu sustento, porque a sua terra natal tinha sido afligida pela fome. Então, eles vão para um outro local onde eles acreditam que teriam recursos melhores para eles. Lá, os seus filhos se casam com mulheres moabitas, ou seja, mulheres que são estrangeiras ao seu povo, que talvez não servissem ao Deus vivo, ao Deus de Israel. São 2 mulheres que não conhecem a cultura do povo hebreu, que talvez não conhecesse, como disse, o Deus de Israel, talvez até tivessem ouvido falar das histórias de milagres, de coisas que aconteceram, mas não sobre uma perspectiva de que elas fizessem parte dessa história, não sobre uma perspectiva de que aquilo se referia a elas, de que aquilo se referia ao povo delas, porque elas eram de Moabe, porque elas eram moabitas. Ou seja, mulheres que não haviam qualquer ou menor ligação com o povo hebreu. Mas olha a declaração linda que Ruth dá à sua sogra. Onde você for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ruth não precisava fazer isso. O que Noemi está tentando fazer aqui, irmãos, é liberar Ruth e Orfa de um compromisso moral de não abandoná-la. De um compromisso moral que elas mesmas talvez estivessem colocando no coração delas, de não deixar ela sozinha. Já que agora, teoricamente, não há mais laços familiares entre elas e nem poderia haver, como a Noemi vai falar.
Segundo o levirato, prática da tradição judaica, no caso do falecimento do esposo, quem devia assumir as responsabilidades do mesmo era o irmão do falecido ou o parente mais próximo. Só que não havia essa possibilidade aqui, pois ambos os filhos de Noemi haviam morrido. Não há mais um elo entre elas, e muito menos um elo sanguíneo. Mas apesar disso, Ruth diz não à proposta de Noemi de abandoná-la. E diz mais, ela diz que o povo de Noemi seria o seu povo e o seu Deus seria o Deus dela. E o Deus de Noemi, irmãos, é o nosso Deus. É o Deus vivo, é o Senhor dos senhores. Irmãos, e agora eu gostaria de falar especificamente com adultos, mamães, pais, tios, avós, todos esses. As orações, os ensinamentos, os puxões de orelha e o testemunho de vocês não são à toa. A gente pode até, nós mais jovens, a gente pode até não gostar das broncas na hora da bronca, mas sabemos, no fundo do nosso coração, que é para o nosso bem. E à medida que crescemos, a gente vai adquirindo esse entendimento melhor, essa maturidade melhor. O testemunho de vocês tem total influência na nossa vida. E daí a importância de um testemunho, de uma vida baseada num relacionamento sincero e genuíno com Deus. Porque muitas vezes iremos olhar para vocês como referência. E nesses momentos é importante que vejamos referências de homens, de mulheres, de Deus. De homens, de mulheres que são tementes a Deus. De homens e de mulheres que obedecem a Deus. Não por uma mera cumprição de regras bíblicas, mas porque vocês realmente buscam com a sua vida nutrir um relacionamento genuíno e sincero com o próprio Deus. É importante que nesses momentos nós vejamos referências de pessoas que têm uma vida de oração, de pessoas que têm conhecimento da palavra, de pessoas que são ungidas pelo poder de Deus. Charles Spurgeon vai dizer que se negligenciamos a oração, deixaremos de respirar e podemos temer se alguma vez realmente respiramos. E aqui eu estendo a palavra oração para uma comunhão genuína e sincera com Deus. Irmãos, se a gente negligencia isso, podemos temer se alguma vez realmente respiramos. Como vamos estimular o que não vivemos? Será que temos isso? Será que nós buscamos um relacionamento sincero e honesto com Deus? Ou é só quando as circunstâncias estão boas? Ou é só até que os nossos filhos saiam de casa, vão viver as respectivas de vida deles, estabelecer suas famílias, e a partir daí eu desmorono, eu perco a vontade de ter um relacionamento com Deus, eu perco a vontade de ter comunhão com a igreja, porque eu, sem perceber, vivia para o meu filho. Eu não vivia para Deus, eu vivia para o meu filho ou para minha filha. Eu, sem perceber, não via, não enxergava que o propósito da minha vida não estava no que Deus me dizia, estava nesse plano aqui terreno, nessas coisas aqui que são físicas, e que acabam, e que são insuficientes para a nossa vida espiritual. São incapazes de nos salvar. E aí eu pergunto, novamente, qual o testemunho que nós temos deixado? O doutor em psicologia e conselheiro cristão, Larry Crabb, em seu livro De Dentro para Fora, vai dizer o seguinte: não quero simplesmente ser atencioso com a minha esposa. Quero transmitir-lhe algo que venha de uma riqueza interior da minha alma.
Também não quero só mostrar aos meus filhos o que se espera deles e depois impor regras para mantê-los sob o meu controle. Quero que eles, observando a minha vida, se sintam inspirados a buscar Deus. O testemunho de Noemi foi ponto de virada na história de Ruth. Ruth podia considerar a situação que Noemi estava, e a própria vai dizer que está amargurada e duvidar. Ela poderia olhar para isso e duvidar do poder de Deus. Ela poderia olhar para a situação de luto de Ruth, onde ela não perde só o marido, ela perde também os seus filhos, e se perguntar, nossa, mas que Deus é esse que abandona seus filhos? Que Deus é esse que é mau com a minha sogra, que deixa ela sozinha no mundo? Ela é tão fiel, ela é tão temente a ele, e de repente ele faz isso com ela. Ruth poderia olhar para as circunstâncias em que Noemi estava e pensar isso, mas ela escolhe acreditar no Deus de sua sogra. Ela escolhe acreditar no Deus que Noemi servia. Por quê? Muito provavelmente pelo testemunho de amor e fé que sua sogra lhe deu. Em determinado momento, Noemi pode estar chateada, assim como nós ficamos chateados quando passamos pelas turbulências da vida, quando as coisas não saem como a gente planeja ou como a gente gostaria. Em determinado momento, a Noemi pode estar desacreditada pela sua dor, pelo seu luto. Em determinado momento, a Noemi pode estar amargurada, mas ela não está desacreditada de que seu Senhor continua sendo Deus. E é por isso que ela vai declarar sobre suas noras: que o Senhor seja bom para vocês, minhas filhas, que o Senhor permita que vocês casem de novo. Ela pode estar chateada, mas ela ainda entende que Deus é Deus e que se Ele quisesse, Ele poderia trazer de novo um lar para as suas noras. E para uma mulher naquela época, o pior desamparo que poderia acontecer era justamente esse, irmãos: de não ter ninguém, de não ter o marido e de não ter a sua família. Mas Noemi vai declarar sobre a vida delas que o Senhor permita que vocês casem de novo. Ou seja, ela está dizendo aqui que o Senhor não permita que vocês permaneçam na situação que estão, que o Senhor não permita que vocês permaneçam desamparadas. E esse testemunho tem poder sobre a vida de Ruth, a ponto dela declarar que não vai abandonar sua sogra, mesmo não tendo nenhuma mais ligação com ela. Mas, para além disso, ela diz também que iria partilhar da mesma fé que sua sogra Noemi. Sabe, irmãos, pode ser muito fácil perder de vista o porquê de sermos cristãos. Não devia ser fácil ser servo de Deus na cidade do pecado, que era Moabe. E hoje também não é em qualquer cidade do mundo. Hoje nós temos adolescentes cristãos que lidam com a turbulência de suas emoções, que lidam com a rejeição, que lidam com problemas em sua autoestima, insegurança, com os males da ansiedade. De um outro lado, temos jovens que têm que lidar com a sua fé sendo confrontada por tudo e por todos, e com o problema da experiência, e com os problemas versus experiências, porque para a gente que é mais jovem, às vezes a gente tem um problema e pela nossa falta de maturidade, falta de vivência, a gente coloca aquele problema numa dimensão muito maior do que ele é. E aí basta que alguém venha até a gente e fale: não, olha, calma, isso acontece com todo mundo, vai passar. Mais para frente, temos adultos também tendo de lidar com a dependência emocional, com o adultério, com a pornografia destruindo seus lares e seus casamentos. E ainda mais à frente, temos idosos lidando com a solidão de serem, por vezes, até abandonados pelos seus próprios filhos, pelas suas próprias famílias. Ou seja, são diferentes problemas em diferentes fases da vida, mas que geram em nós o mesmo sentimento: desânimo e desesperança. Que podem gerar em nós o mesmo sentimento: desânimo e desesperança.
E por isso, eu repito, irmãos, as orações, os ensinamentos e o testemunho de vocês não são em vão. Eles nos ensinam sobre Deus, eles nos influenciam a perseverar. A Bíblia vai dizer que Timóteo tinha a mesma fé sincera de sua avó Loide e sua mãe Eunice. É difícil, sim, passar por cada uma dessas questões, sendo jovens ou adolescentes, ou adultos, ou idosos. Cansa emocionalmente e espiritualmente. Mas é lembrando da fé sincera, das orações fervorosas e do testemunho de vocês que nós conseguimos perceber novamente que existe um propósito para estarmos aqui nessa terra. E que a verdade de Deus que nos foi ensinada através da vida de vocês não pode e não deve parar na gente. Pelo contrário, devemos compartilhá-la com todos. Então, precisamos sim ser exortados, ser ensinados. Precisamos muito das orações. Precisamos ser repreendidos. Vocês não são chatos e nem cumprem um papel de malvados. Vocês são pessoas que nos amam e esse amor nos impacta grandemente. E a influência positiva desse amor e inspirada por Deus, através da vida de vocês, produz em nós ânimo. Ânimo de continuar, de aprender mais e melhorar, mas produz em nós também certeza de saber ao Deus que servimos, que é o mesmo Deus de Ruth, o mesmo Deus de Noemi, e a missão que Ele nos deu. O segundo e último ponto é confiança. No primeiro ponto, a gente olha para a influência que Noemi tem sobre a vida de Ruth, e agora nós vamos olhar especificamente para Ruth, e eu gostaria de ler com os irmãos agora Ruth 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim: a bondade de Boaz. Um dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vai até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Seguinte, jovens, adolescentes, filhos, a gente precisa confiar e obedecer. Na verdade, isso se aplica não só a nós jovens, aplica a todos que vivem uma vida de discipulado, primeiramente de Deus para com nós e também com os nossos irmãos em Cristo. E a vida de discipulado é isso, é estar na igreja, é o que o apóstolo Paulo exerce sobre a vida de Timóteo, quando você tem uma figura com um pouco mais de caminhada cristã que você, alguém que você vê uma referência de Deus, que pode te ajudar a continuar a caminhada, e você pede para essa pessoa te ajudar, você pede para essa pessoa caminhar contigo. A obediência, a confiança e a obediência servem para todos esses relacionamentos. Mas falando especificamente dos jovens, adolescentes, filhos, nós precisamos confiar e obedecer só aos nossos pais? Não. A Deus, primeiramente, e depois aos nossos pais, que são colocados por Deus em nossas vidas. Entenda que Ruth não tinha laços sanguíneos com Noemi, mas ela compreende Noemi como uma mulher de experiência para guiá-la e ajudá-la, e por isso ela escolhe obedecer. E às vezes a gente acha que obedecer é uma questão de opinião. A gente confunde obedecer com concordar, e obedecer não é concordar. Deus coloca pessoas experientes em nossas vidas porque a experiência traz maturidade e a maturidade traz sabedoria. Em tese, às vezes tem sempre, mas o fluxo seria esse. Significa que o sábio não erra? Não, ele erra.
Mas a gente não precisa olhar para os nossos pais como seres perfeitos, mas como pessoas que já passaram pelo que passamos e por isso podem nos ensinar, nos aconselhar e nos exortar. A obediência primeiro a Deus e depois aos nossos pais traz transformação. E aqui eu queria trazer a história de uma amiga muito querida, que não é cristã ainda, mas eu oro para que ela seja. Mas apesar de não ser cristã, apesar de não conhecer o Evangelho da mesma maneira que eu conheço, ela teve uma atitude totalmente de cristão. Há pouco tempo eu estava com essa amiga e conversa vai, conversa vem. Eu pergunto sobre o pai dela. Por que eu pergunto sobre o pai dela? Porque eu sei que o pai dessa minha amiga é alcoólatra. E eu lembro da minha época de adolescência, final da adolescência, quando eu tinha uns 17 anos, quando a gente voltava da escola, das histórias que essa minha amiga contava sobre o pai dela, sobre as coisas que ele fazia em casa. Ele não chegava a agredir ela ou a mãe, graças a Deus, mas apesar de não haver agressão, existia um ambiente completamente pesado, existia um ambiente completamente onde a tensão era palpável, existia um ambiente que era completamente, irmãos, insaudável, que não era saudável. O pai dela, várias vezes, chegava na casa completamente bêbado, gritando. E isso, com certeza, impactou severamente e negativamente a vida da minha amiga. Foram momentos muito difíceis para ela e para toda a família. Eu não consigo, e eu não sei, mas eu imagino que não deva ser fácil viver com alguém que seja dependente químico. Mas, para minha surpresa, ao perguntar sobre o pai dela, a minha amiga diz que perdoou ele. E que hoje eles vivem bem melhor do que costumavam viver. E aquilo, irmãos, foi extremamente interessante para mim. Aquilo foi confrontador para a minha vida. Porque, sinceramente, sendo bem sincera com vocês, irmãos, enquanto uma pessoa que só acompanhava de fora a vida dela, enquanto uma pessoa que ouviu as histórias horríveis e tristes que aconteceram na adolescência dela, das coisas que o pai dela fazia, da forma como ele chegava em casa, para mim, sendo bem sincera com vocês, irmãos, parecia impossível ela chegar um dia a um ponto de dizer: eu perdoo meu pai. Para mim, na minha imaturidade, na minha ignorância de adolescente, parecia impossível para mim um dia ela dizer para mim: Ju, hoje eu consigo ter um bom relacionamento com meu pai. Porque me parecia muito difícil conseguir perdoar alguém que tivesse feito a ela as coisas que ele fez. Eu jamais achei que isso pudesse acontecer, mas então, para minha surpresa, para o meu choque e para o meu confronto, ela me diz justamente o que eu não esperava ouvir ela dizer. E aí ela vai me dizer que o motivo dela ter perdoado o pai foi que ela o colocou sobre uma outra perspectiva, a de compaixão. Ela me disse: sabe, Ju, eu sei que não existe nada nesse mundo que justifique as coisas que meus pais fez, as coisas que ele já falou para mim e para minha família, a forma como ele chegava completamente bêbado em casa, não existe nada que justifique. Mas eu consigo hoje, com maturidade, compreender que essa é uma luta muito maior que ele possa imaginar. Que essa é uma doença que ele tem e que odiá-lo e que ficar nesse sentimento negativo contra o meu pai só vai me fazer perder ele ainda mais do que eu já perdi. Então eu escolhi perdoá-lo. Eu escolhi colocá-lo sobre uma nova perspectiva para que eu tivesse pelo menos um mínimo de relacionamento com ele. Obediência a Deus significa termos essa mesma compaixão para com as pessoas ao nosso redor, começando pela nossa família.
seria muito hipócrita da minha parte falar que isso é fácil. Essa amiga, por exemplo, levou uns bons anos. Eu conheci ela com 17 e ela foi me falar isso há pouco tempo. E não é que ela perdoou e tudo se fez novo, o pai se libertou da doença dele, não. Ele ainda é um alcoólatra, ele ainda, infelizmente, sai para beber, fica fora de casa dias, depois some, depois aparece como se nada tivesse acontecido. Ela ainda tem que lidar com essas dores, mas ela escolhe diariamente perdoá-la até que um dia ele se liberte. Então, não é que ela perdoou e tudo mudou. Não. Mas perdão é exatamente isso. É você perdoar todos os dias. Enfim, não tem como falar que é fácil. E entenda que eu não estou falando de alguém que sabe na pele o que é isso. Não seria empático da minha parte. Ainda mais numa situação tão específica quanto essa. Mas o que eu quero dizer para nós, jovens e adolescentes, em relação à nossa vida como cristãos, é que se tem momentos que você acha seus pais mandões ou chatos porque eles brigaram porque você não lavou a louça, ou por causa da roupa que você vestiu, ou porque você os acha grudentos demais, carinhosos demais, busque em si a capacidade de olhar para os seus pais com outros olhos, com uma nova perspectiva. E perceber que, no fundo, o que eles querem é te ensinar em amor, para que a gente não sofra as consequências que podem ser evitadas com obediência. Mas ainda que você tenha razão em determinado ponto e realmente não tenha nada a ver o que eles estão falando, ouça e não retruque, entendendo que eles não estão falando isso para nos chatear, mas para nos amar, mas por nos amar muito. Apenas isso. C.S. Lewis vai dizer que a fé é uma virtude tão necessária, pois a menos que você ensine aos seus estados de espírito, ou seja, as suas emoções, onde elas devem repousar, nunca poderá ser um cristão sensato. Parte fundamental da vida cristã é saber repousar as nossas emoções. Às vezes, fulano de tal vai te irritar, ou às vezes vão te falar algo que você não vai gostar, e às vezes essa pessoa vai ser alguém da sua própria família. Mas se nós escolhermos ceder sempre somente ao calor das nossas emoções, será completamente difícil acharem em nós cristãos sensatos. Será completamente difícil acharem em nós cristãos sensatos. Porque as nossas emoções podem não necessariamente nos levam a ações construtivas ou a boas ações. Será que o que você vai dizer na hora da briga vai parar a briga ou piorar a briga? Será que você, antes de falar, pensa nisso? Ao exercer essa compaixão, estamos obedecendo a palavra de Deus. Lembrando que compaixão não é pena. Nossos pais são autoridades sobre a nossa vida. Então, não é esse olhar que devemos ter para eles. É compaixão no sentido de olhar um pouco para fora do nosso próprio umbigo e perceber que nem sempre é o nosso ponto, que nem sempre a gente tem razão. Perceber que talvez existam também coisas que nós fazemos que magoam os nossos pais. Como, por exemplo, quando a nossa mãe chega em casa do trabalho, cansada, esgotada, e tem louça na pia. Não necessariamente ela te pediu para lavar a louça, mas um ato de amor e compaixão para a vida dela seria a gente fazer isso sem ela precisar pedir. Querendo amenizar, ainda que um pouco, a carga que ela vai ter naquele dia. O fruto da obediência é transformação. Como vimos na história da minha amiga e na história de Ruth, porque ao obedecer a Noemi, ela acabou casando com Boaz e tendo um filho com ele. E da linhagem desse filho, nasce o próprio Jesus. A gente começa a história falando de uma mulher moabita, uma mulher estrangeira ao povo de Deus. Mas da linhagem dessa mulher nasce o próprio Cristo. Porque ela é merecedora, irmãos? Não. Pela transformação de vida que ela vive.
pela obediência que ela exerce. Nós precisamos obedecer. E Deus honra a nossa obediência, como disse, não porque somos merecedores, nós não somos, mas porque Ele é um Deus de amor. Porque não existe um relacionamento com Deus sem obediência. Daí a pergunta que devemos nos fazer é: queremos ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus, ou a gente quer ficar no raso? Porque se a gente quer ficar no mais profundo, se a gente quer conhecer mais e mais de Deus, então a gente vai precisar entender que a obediência é ponto fundamental dessa história. Melhor, estamos dispostos a ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus? Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Gostaria de chamar Ezequiel para fazer aquele pós-lúdio, por favor. E eu gostaria de terminar essa mensagem destacando o que diz o versículo 14 do capítulo 4 de Ruth. Diz assim: E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, Ruth, a ama. E ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Você pode abaixar sua cabeça se você quiser. Eu te convido a entrar nesse momento, num momento de introspecção, num momento de reflexão, considerando tudo que foi falado até agora e considerando o que o Espírito Santo está falando especificamente ao teu coração nessa manhã. A gente viu a história de 2 mulheres que têm suas vidas cruzadas. 2 mulheres de povos diferentes, inicialmente de crenças diferentes. 2 mulheres que estão em luto. 2 mulheres que estão em dor e em sofrimento. 2 mulheres que estavam à margem da sociedade e que de sogra a nora passam a ter uma relação de mãe e filha. Não por laços sanguíneos, irmãos, mas pelos laços do amor. A gente leu que Noemi toma esse menino para cuidar, e não é só porque ele é filho de um parente próximo de seu marido. Não é só porque a tradição judaica citava que ela teria algum direito sobre isso, não. Até porque Boaz não era um parente tão próximo assim. Na verdade, a Bíblia nos conta que o direito de tomar Ruth como esposa não seria de Boaz, mas sim de outro. Mas aqui não importa mais se existiam laços sanguíneos, porque Noemi já não cuida mais de Ruth como uma nora, mas sim como uma filha do coração. Ela se importou e protegeu Ruth como uma filha. Ela amou Ruth como uma filha. Nesse momento te convido a estar perto da sua família. Se a sua família sanguínea, biológica não está aqui, eu te convido a estar perto de um irmão em Cristo. Eu gostaria que a gente orasse. Eu gostaria que a gente tivesse espírito de oração. E aí, primeiramente, eu gostaria que os filhos estivessem orando e agradecendo pelos seus pais. Talvez você não esteja conectado à sua mãe por um laço sanguíneo. Talvez a pessoa que exerce uma figura maternal na sua vida seja uma avó, uma tia, um pai, um tio, seja quem for. Ore com essa pessoa e por essa pessoa nesse exato momento. Deus cuida de você e pode colocar na sua vida, se é que já não colocou, alguém que vai cuidar e amar de você como um filho. Mas antes disso, Ele é um Deus que cuida de nós com muito amor e com muito carinho. Por conhecer a Ti. Mas só conseguimos reconhecer esse cuidado quando dependemos de Deus. E então percebemos como Ele usa desse amor e cuidado através da vida das nossas mães, dos nossos pais e das pessoas que amamos para nos abençoar. Se existem laços que foram quebrados, se existem coisas que foram
excluídas por circunstâncias ou por determinadas situações, eu oro para que em nome de Jesus, nesse momento, Deus possa restaurar. Se existem mágoas, que em nome de Jesus, Deus te cure. Use esse momento não só para orar, mas para pedir perdão se for necessário. Faça de Deus o centro do seu lar. E assim como os filhos, eu também gostaria de chamar os pais para estarem em oração. Eu te convido a orar pela vida do seu filho, para que Deus faça intrinsecamente parte da vida deles, de maneira íntima e pessoal. Para que Deus os use aonde quer que estejam. Que os nossos jovens e adolescentes encontrem em Cristo a força necessária para cumprirmos a missão que nos foi dada. Para que a gente não desanime. Que em todos os momentos, até mesmo nos momentos de dificuldade, possamos perceber que não estamos desamparados, porque o nosso Deus está do nosso lado. Enquanto a gente estiver cantando essa canção, eu te convido ao fazer essa oração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A última oração que eu gostaria que a gente fizesse nessa manhã é pela vida daqueles que amamos e queremos ver rendidos aos pés do Senhor. E essa pode ser uma oração tanto de uma mãe para o filho, como de uma filha para a mamãe. Nós vimos duas mulheres enlutadas, que estão à margem da sociedade, e naquela época uma mulher dependia total e completamente do amparo de seu esposo, de um homem. Então, para além de um luto, elas viviam sobre um desamparo social. E apesar de haver, já naquela época, discursos solidários a respeito das viúvas, na prática, na realidade, essas mulheres eram exploradas e renegadas. Mas Deus pega essas duas mulheres e transforma completamente a história delas. E o que Ele quer nos dizer com isso é que assim como Ele fez na vida dessas duas mulheres, Ele pode fazer em nós e por nós também. Deus está nos dizendo que assim como Ele usou Noemi para impactar a vida de Ruth, e depois Ruth para socorrer e consolar a vida de Noemi, Ele quer te usar também para reescrever a história da tua família. Ele quer te usar também para reescrever a história daquelas pessoas que você ama, mas que ainda não estão aqui com Cristo. Ele quer te usar como casal de transformação na sua casa. Ele quer te usar como ponto de referência sobre a verdade do Evangelho e impactar a vida daquele familiar que você quer ver sendo convertido. Porque é para isso que Ele nos chama. E se existe alguém aqui presente que é mãe, filho ou parente de alguém, ou que não tem nenhuma ligação sanguínea, que só está aqui e ainda não tomou essa decisão, eu quero te dizer que Deus te quer mais perto dele nessa manhã. Não porque Ele precise, mas é porque nós precisamos. A melhor decisão que você pode tomar é a de se render a Cristo. Deus quer transformar a sua vida e reescrever a nossa história, mas Ele é tão bom, que Ele nos deu o direito de escolher se você vai deixar fazer isso, se você vai deixar Ele fazer isso por você ou não. Então, se o Espírito Santo está falando no seu coração hoje, não hesite. Dê um passo em direção a Deus. Deixe que Ele opere em você o maior milagre, que é o da libertação e purificação de todos os seus pecados, para que então você se torne filho de Deus. Assim como Ruth se torna filha de Noemi, não por laços sanguíneos,
mas pelos laços de amor. E uma vez que você se torne filho de Deus, você possa experimentar da doce e suave presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos nessa manhã, Senhor, de estar em Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Obrigado pela mensagem que foi pregada, Senhor, que ela vai de confronto, que ela vai de encontro aos nossos corações, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, conforme a Tua vontade e segundo os Teus propósitos para a vida de cada um aqui presente nesta manhã, Senhor. Esteja com o decorrer do nosso dia, Senhor, que seja um dia de gratidão pelas mãezinhas que nós temos, Senhor, ou pelas pessoas que são colocadas em nossa vida, para que a gente entenda ou experimente ainda com um pouco esse amor de uma mãe. E que isso não seja algo específico só desse dia, mas todos os dias. Que nós, Senhor, possamos transbordar o amor de Cristo e levar a outras pessoas a conhecer a verdade sobre o Evangelho, a serem impactadas e completamente transformadas por esse amor, Senhor. Que nós nos libertemos de todos os pecados, que nós nos libertemos de tudo aquilo que nos fere, que nós nos libertemos de todas aquelas circunstâncias que nos aprisionam numa situação que não, onde estamos longe e afastados de Ti, Senhor. Que a gente possa reconhecer de uma vez por todas que um relacionamento íntimo e pessoal contigo depende de confiança, depende, Senhor, de obediência. Que nós queiramos isso todos os dias de nossa vida. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada até que o Senhor volte e nos leve para a glória. Muito obrigada por tudo que o Senhor já está fazendo, por tudo que o Senhor faz e ainda fará em nós, através de nós, apesar de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Muito obrigada pela Tua cura e pela Tua doce e suave presença aqui nesse lugar. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Cante isso. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Só as vozes. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Última vez. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, continue a te abençoar nesse domingo. Você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Mais uma vez, parabéns a todas as mamães. Que essa mensagem tenha entrado no seu coração, encontrado espaço no seu coração e na sua vida. Juliana, muito obrigado. Sossô, muito obrigado. Julinha, muito obrigado. Valzinho, você não precisa pedir obrigado não, que você é irmão. Coração silencioso, então, irmãos, encerramos o culto dessa manhã. Se você quiser, você pode falar com a Juliana aí também, abraçar, agradecer, tá bom? Você continue na presença do Senhor. Logo mais, às 19h30, estaremos aqui. E uma novidade, temos uma condução já para o dia da posse do pastor Calmi. Vai ser na faixa entre 15 e 20 reais. Se você quiser ir nessa condução, um ônibus, você me procura e dê o seu nome, tá bom? É bom que todos nós vamos juntos lá para a posse do pastor Calmi, tá bom? Então, quem quiser participar, quem quiser ir nesse ônibus, pode me procurar e me dar o nome, tá bom? Oração silenciosa, então, encerramos o culto dessa manhã.